Personal, você já teve algum aluno ou já viu algum caso de retroversão pélvica com retificação da coluna lombar? Se não, hoje eu vou te mostrar 3 exercícios que você pode utilizar no protocolo de treino do aluno para você tentar melhorar ou até corrigir essa alteração postural se ela for funcional. Eu sou o professor João Franken, seja muito bem-vindo a mais uma aula exclusiva aqui do canal do Paizão. Já lembra de deixar o teu like, martela esse like. Se você não é inscrito ainda no canal, clique em se inscrever, ativa o sininho para você estar recebendo conteúdos como esse toda semana e chega de papo. Solta a vinheta e bora pro conteúdo. Antes de mais nada, você precisa entender que é tua obrigação entender sobre avaliação postural. A identificação dos desvios posturais, por que eles acontecem, como acontecem, quais são as causas e o que fazer, né, para melhorar ou até corrigir. Obviamente, se a gente estiver falando de uma alteração funcional e não uma alteração estrutural. Lembrando que uma alteração estrutural você não vai conseguir corrigir com o meio de exercícios, mas uma alteração funcional que geralmente é decorrente de desequilíbrios musculares e hábitos posturais que o aluno tem durante o dia a dia, aí sim, com a correta intervenção na musculação, com os exercícios certos e também alongamentos certos e a técnica biomecânica aplicada aos exercícios, aí sim você pode ter uma melhora ou até corrigir os desvios posturais. Falando sobre a retroversão pélvica, por que eu falei anteriormente retificação lombar? Porque geralmente quando a pessoa está com a pelve em retroversão, né, a coluna lombar se encontra retificada ou, a depender do nível, se encontra até flexionada. Diferente de uma pelve em antiversão, que geralmente está associada, né, com a hiperlordose lombar. E cara, a retroversão pélvica é uma alteração postural mais comum de se encontrar no sexo masculino. Geralmente é algo que está relacionado a ser uma pelve mais estreita e também um pouco mais alta, o que automaticamente está associado à coluna lombar ficar em uma retificação. Diferente da pelve na mulher, que é mais larga e um pouco mais baixa, que favorece uma hiperlordose lombar, uma antiversão pélvica e também o joelho valgo. É mais comum a gente encontrar em homens joelho varo, pelve alta e estreita, e geralmente numa certa retroversão, quando as espinhas ilíacas anterosuperiores, né, estão até no mesmo plano das espinhas ilíacas posterosuperiores, e a retificação da coluna lombar. Então um, né, é o oposto do outro. Homens que apresentam uma retroversão pélvica ali associada a uma pelve estreita e alta, com retificação da coluna lombar, vai ser um pouco difícil você conseguir corrigir isso daí, porque geralmente a gente está falando de algo estrutural. E por sinal, alguns homens apresentam até a exclusão, ou seja, não apresentam uma vértebra da coluna lombar. Em vez de ter 5 vértebras lombares, apresentam apenas 4 vértebras lombares. Isso geralmente em caso de uma pelve muito alta. Agora, supondo que você tem um aluno que apresente essa retroversão pélvica com essa retificação da coluna lombar de caráter funcional, né? Geralmente, como eu disse, associado a desequilíbrios musculares. Quais são os músculos que geralmente podem, né, se apresentar em estado de encurtamento quando a gente tem uma retroversão pélvica com retificação da coluna lombar? Geralmente encurtamento moderado a severo, como no caso do Marcos aqui, de isquiotibiais, adutores do quadril. E se o sujeito tiver um padrão postural dorso plano, a gente coloca aí reto do abdômen e também oblíquo externo como músculos encurtados. E uma possível fraqueza dos músculos flexores de quadril, principalmente o iliopsoas e músculos paravertebrais. Então, partindo aí dessa interpretação do desequilíbrio muscular, geralmente que se encontra no caso de retroversão pélvica, o Marcos é um desses, né? Você vai poder utilizar 3 exercícios que eu geralmente utilizo nesses casos e tenho um sucesso, né, na melhora do alinhamento da coluna lombar e da pelve, que são quais? Prancha isométrica, flexão de quadril uni ou até bilateral e o Superman no solo. Vamos para o primeiro, que é um pouco mais difícil que os outros e muitos personagens não sabem como orientar a forma correta da prancha isométrica. Ah, João, mas prancha isométrica não é para os músculos abdominais? Também, meu querido, também. Só que o foco principal da prancha isométrica é justamente iliopsoas e paravertebrais, músculos que geralmente se encontram fracos e em estado de alongamento em quem apresenta essa alteração postural que a gente está citando aqui. Então, vamos embora para a prancha isométrica. Pessoal, por que a prancha isométrica é um exercício focado em paravertebrais e iliopsoas? Porque a tendência é a gravidade empurrar a pelve do sujeito para baixo, tracionando ela em uma retroversão. Então, automaticamente, você vai ter que pedir para o aluno elevar a pelve e pedir para ele fazer uma
antiversão. Empina a bunda e sobe um pouquinho mais aqui. Agora trava o brace, sem mexer na lombada. Empina essa bunda, Marcos. Aí, você vai ver, ó, o nível de ativação extremo aqui dos para. Tá sentindo? Tá forçando bem o paravertebral ficar nessa posição, né, Marcos? Ou seja, ó, o Marcos tem dificuldade de ficar nessa posição, por isso que eu peço para ele forçar a antiversão, justamente com a ativação aqui, ó, dos paravertebrais para ele ficar nessa posição. Lembrando que na prancha isométrica, pessoal, você precisa manter em alinhamento em mesma altura, cintura escapular, ó, e cintura pélvica, ambos na mesma altura. Empina essa bunda, Marcos. Boa. Tá vendo, ó? O Marcos, a gravidade fica tracionando a pelve do Marcos em retroversão, justamente por conta desses desequilíbrios que eu falei que geralmente nesse padrão ele tem. Segura aí, Marcos, ó, já tá cansando. Empina a bunda, Marcos. Você vê que a pelve fica tracionando em retroversão, ou seja, é um exercício focado em paravertebrais e não no reto do abdômen, pessoal. Em homens, vai ser preciso que você fique sempre orientando, cara, empina a bunda, empina a bunda. E muitos alunos não vão entender o que é empinar a bunda, que é fazer só essa antiversão pélvica. O que a maioria dos alunos fazem? Quando você fala para ele empinar a bunda, ele sobe a pelve. Então a cintura escapular fica aqui e a bunda fica lá em cima. Dá errado, pessoal. Você tem que entender que na prancha isométrica, a cintura escapular e a cintura pélvica tem que ficar na mesma altura, não pode uma ficar mais baixa do que a outra. Então, vai ter que se manter na mesma altura e você vai pedir para o aluno fazer uma antiversão pélvica, empinar a bunda, para gerar aquela lordose lombar que ele não tem por conta do padrão postural que ele apresenta. E forçar essa antiversão é justamente o movimento principal ali nesse exercício da prancha isométrica para os músculos paravertebrais, que se encontram geralmente fracos. Como você pode ver, o Marcos não consegue ficar um minuto na posição correta. Por quê? Paravertebrais fracos, flexores de quadril fracos, porque não tem um costume de treinar. Acaba com essa de achar que prancha isométrica para reto do abdômen e tudo mais. Não é. Flexores de quadril e paravertebrais. Mais uma vez, Marcos. Posição, 1, 2, 3 e empina essa desgraça dessa bunda, Marcos. Segura o brace, pô, ativa a manobra de brace. Personal, lembra sempre, você tem que pedir para o aluno ativar o brace, senão nada adianta. Empina a bunda, Marcos. Isso, ó. Personal, cintura escapular fica ligeiramente abduzido, ó, com o serrátil anterior dele, ó. Foca aqui, câmera, ó. Ó o nível de ativação do serrátil. Tá sentindo bem, Marcos? Ó o nível de ativação do serrátil anterior. Cintura escapular e cintura pélvica. Empina a bunda, Marcos. Boa. E mantém o brace, mantém a bunda empinada. Ó o nível de ativação, ó, dos paravertebrais. Segura, Marcos. Tá vendo, personal? Fica segurando, Marcos. Dá o teu máximo. Cadê o treinador? Você não é o treinador, porra? Como é que você quer cobrar do aluno, rapaz? Empina a bunda, cintura escapular, cintura pélvica, mesmo plano, coluna inteiramente alinhada, lordose lombar, paravertebral ativado, manobra de brace. Descansa, Marcos. Pra você ver, Marcos é um sujeito. Filma ele, filma a câmera, filma aqui, ó. E aí, Marcoleta? Tá vendo que você tem que começar a fazer prancha isométrica. Então você não vai melhorar isso aí, por isso você tem dor no lombar. Marcos é um sujeito altamente treinado. Se ele tem dificuldade de fazer certo, imagina o teu aluno que é mal orientado. Imagina o teu aluno iniciante. Entendeu? Agora me diz uma coisa, você saberia por que utilizar esse exercício com o teu aluno que apresenta a retroversão pélvica? Provavelmente não, né? Você saberia fazer toda a avaliação postural dele para identificar todos os desvios posturais que ele apresenta? Você saberia como prescrever o treino correto para corrigir cada alteração postural específica? Não, né? É por isso que tu precisa entrar no Expert em Postura, o meu curso online, que terá as inscrições abertas para a turma 2 em junho, tá? Maior e mais prático curso do Brasil de avaliação postural. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso aí, então fica acompanhando, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Vamos para o segundo exercício, flexão de quadril uni e também bilateral. Vamos embora. O nosso segundo exercício, que é muito válido utilizar com quem apresenta a retroversão pélvica, a retificação lombar, geralmente é algo que a gente encontra na postura dorso plano e ou na postura sway back, é justamente a flexão de quadril unilateral, e você pode inclusive também prescrever de forma bilateral, só que se torna um pouco mais difícil. Flexão de quadril é justamente esse movimento aqui, ó, de fazer, né, a vai fazendo, de abaixar e levantar a perna, que muito personal confunde isso achando que é um abdominal infra. Isso não é um exercício de abdominal, beleza? Isso é um exercício de flexão de quadril. Músculos abdominais trabalham assim de forma isométrica só para estabilizar a pelve, mas é um exercício focado na flexão de quadril, porque esse movimento de levantar e abaixar a perna se chama flexão de quadril. Relaxa, Marcos. Quem são os músculos flexores de quadril, pessoal? É justamente principal: ilho-psoas, reto femoral, tensor da face lata e demais músculos, tá? Mais uma ênfase no ilho-psoas. E por que ilho-psoas? Porque é o seguinte, quando a pelve está em retroversão, geralmente o quadril também está em hiperextensão. Ou seja, o ilho-psoas está inteiramente alongado, porque se o ilho-psoas é um flexor de quadril e o quadril está hiperestendido, ele está em alongamento. O ilho-psoas, quando é curto, ele gera antiversão pélvica. Se a pelve está em retroversão, ele também está alongado. Então ele está alongado na porção proximal e alongado na porção distal, ou seja, inteiramente em estado de alongamento excessivo nesses dois padrões posturais. Por isso que você precisa utilizar esse exercício aqui como uma das estratégias para você tentar melhorar ou corrigir, tá, a retroversão pélvica. E já dizia Kendall que a forma mais eficiente para você
fortalecer o ilho nesse quadro postural é fazer de forma unilateral, ou seja, uma perna de cada vez. Como é que seria a forma mais correta de execução? Primeiro de tudo, você precisa pedir para o teu aluno fazer a ativação. Marcos, ativa o manobra de brace. Ativa o brace, achata a lombar no chão. Reto do abdômen está contraído e fica respirando normal, tá? Respira, pô, respira. Pelve tá bem estabilizada para que o quadril agora fazer o movimento da flexão e extensão sem encostar no chão. Aí, flexão e extensão de quadril, você percebe que não tem nenhum tipo de movimento, ó, acessório na região da pelve ou da lombar do Marcos. Então vai ser um movimento isolado de flexão e extensão de quadril com a máxima ativação aí do ilho-psoas, tá? Aqui do lado esquerdo trabalhando de forma dinâmica e do lado direito trabalhando de forma isométrica, ó. Vai fazendo, troca o lado, vai. Você tá sentindo o abdômen trabalhar, Marcos? Sua coxa, né? Lá na região da virilha, né? Vai lá. Isso, exatamente. Por quê, pessoal? Como o Marcos falou agora. Ele vai falando, ele tá sentindo a região da virilha trabalhar, que é justamente onde fica a inserção do nosso ilho-psoas, beleza? Então, o músculo vai fazendo. Músculo focado nos flexores de quadril. Boa. E descansa, Marcos. E você precisa sempre se atentar a esse detalhe, pessoal. A pelve do teu aluno e a lombar não pode ficar sambando igual uma minhoca mole quente dançando no asfalto. O Marcos gostou, né? A tua pelve tem que estar estabilizada, a lombar fixa no solo, também estabilizada. Não pode ter nenhum tipo de movimento. Porque o que acontece? Geralmente a tendência é que durante a fase excêntrica, enquanto a perna volte, a pelve gira em direção e a lombar arqueia. Isso geralmente acontece quando o reto do abdômen e o oblíquo externo não estão fortes o suficiente em ativação isométrica para segurar a pelve em estabilização. Então fica nesse movimento compensatório e não vai levar a lugar nenhum na correção do padrão postural. Pelve estabilizada, lombar estabilizada, ativação máxima da manobra de brace, movimento dinâmico unilateral das pernas. Então faz 12 ou 15 repetições com a perna, depois faz com a outra, descansa aí 45 segundos ao minuto, faz isso 3 ou 4 vezes e faz ou antes ou depois a prancha isométrica, e aí você já vai ter 2 dos exercícios que você vai utilizar com o teu aluno para tentar melhorar. Vamos para o nosso terceiro exercício, que é muito comum, é um exercício muito bom que muita gente negligencia e que não vai só trabalhar ali o fato dos paravertebrais. E chegamos ao nosso terceiro e último exercício que pouca gente utiliza, e quando utiliza, só está utilizando, sei lá, não sabe nem qual é o intuito, o objetivo de utilizar o Superman no solo. E por que ele é um excelente exercício para quem apresenta ou o dorso plano ou a postura sway back? Além dele trabalhar, né, os músculos paravertebrais lombares, ele também vai trabalhar os músculos aqui paravertebrais na região torácica e vai trabalhar bastante também o trapézio inferior junto também com o glúteo máximo. Esse exercício é ótimo não só por conta da lombar, mas também para quem apresenta uma hipercifose torácica. Mesmo a pessoa que tem a antiversão pélvica ou a pessoa que tem a retroversão pélvica, em ambos os casos o glúteo máximo vai estar fraco. Nos dois casos ele vai estar fraco. Então é um exercício que também vai de fato ativar ali o glúteo máximo do teu aluno por conta da hiperextensão do quadril que ocorre durante a fase concêntrica. Então vai ser um exercício geral para ativação completa da cadeia posterior do corpo. Pegando ali paravertebrais torácicos, os músculos da cintura escapular, principalmente o trapézio inferior, paravertebrais lombares, glúteo máximo e também os isquiotibiais, né, de certa forma. Chega de papo, vamos embora para o Superman. Marcos, Superman, cotovelos estendidos, você pode tentar até colocar o ombro em rotação externa, botar o cotovelo apontado para baixo. 1, 2, 3 e sobe tudo e desce tudo junto. Desce tudo junto, sobe tudo junto, máxima ativação do trapézio inferior, paravertebrais torácicos, paravertebrais. Aqui, ó, câmera, vem, ó, glúteo, ó, uma pedra. Desceu, relaxou, sobe. Vamos? E tenta não soltar assim, desativar. E vai, subiu. Então, pessoal, o que você vai exigir que o aluno faça? Vai fazer uma extensão da coluna torácica, uma hiperextensão da coluna lombar, junto aqui, ó, com a hiperextensão da articulação do quadril, tá? Ativando toda a cadeia posterior, beleza? Glúteo máximo, paravertebrais lombares, trapézio inferior ali, paravertebrais torácicos, geralmente são músculos que se encontram fracos em quem apresentam a postura dorso plano, vai fazendo, Marcos, e uma postura sway back, vai fazendo, Marcos. E como você vê, pessoal, o Marcos é um cara treinado e tem uma certa dificuldade em fazer esse exercício, até cansa. E aí, Marcos, tá cansando? Mais 2. Vamos, Marcos. Vamos, treinador. Eu quero que você segure 5 segundos em isometria no final. Vai, segura. Se concentra no teu glúteo e aqui, ó, no trapézio inferior. Nesses 2 pontos principais, ó. É isso que você vai, segura. Mais 5 segundos. Aí, pessoal, é exatamente assim que você deve orientar a execução aí, ó, do Superman no solo do teu aluno. E descansa, Marcos. Esse é, inclusive, uma sequência que o Marcos aqui, o modelo, ele tem que fazer no protocolo de treino dele, tá? Ele não faz porque ele é preguiçoso, ele sabe que ele tem que fazer. E essa é uma prescrição que você pode utilizar no começo do treino com os teus alunos. Antes da parte principal, você entra com esses exercícios que, querendo ou não, são exercícios focados bastante no core do teu aluno, que não está
core não é só músculos abdominais, são todos esses músculos aqui e outros que a gente citou ao longo desses 3 exercícios. Então, uma orientação que eu dou para você, por exemplo, você pode começar com prancha, depois flexão de quadril, depois Superman. 3, 4 séries cada uma, prancha ali 45 segundos a 1 minuto, e nos demais exercícios Superman e na flexão de quadril no lateral, você pode usar 12 a 15 repetições, 1 minutinho, 15 de descanso para cada um, focando na técnica correta. Isso é algo que você deveria saber, de cabo a rabo. E olha que aqui a gente falou de forma bem resumida, bem rápida, até para não encher muita linguiça. Mas você precisa dominar tudo isso. E você só consegue dominar isso se você se tornar um expert em postura, um expert em avaliação postural, identificação dos desvios posturais, desequilíbrios musculares, disfunções musculoesqueléticas, aplicação de testes funcionais, para aí então você fazer a prescrição do treino, porque não existe prescrição de treino sem avaliação postural. É tiro no escuro, é simplesmente uma loteria. Mais difícil de ganhar do que a própria Mega Sena. Se você quiser se tornar uma autoridade na tua cidade, essa é uma das coisas que você precisa dominar. A habilidade escassa, que quase ninguém domina, a avaliação postural e a prescrição do treino. É assim que você vai conseguir corrigir cada desvio postural específico, cada dor que o teu aluno sinta, cada desequilíbrio muscular, e aí você vai conseguir potencializar a estética. Por quê? Postura é a estética. Quando você corrige os desvios posturais, automaticamente você melhora a estética geral dos seus alunos. E claro que aí entra, né, a aplicação da biomecânica na prática dos exercícios, porque sem biomecânica não existe correção de desvios posturais. Então, meu querido, se tu gostou dessa aula, já deixa o teu like, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir lá no meu Instagram, @JoãoFrank, tá na descrição aqui. É isso, espero que tu tenha gostado, deixa teu comentário aqui embaixo do que tu achou dessa aula e até a próxima.